Olá, tudo bem? Bom dia. Ontem a gente teve uma jornada bem intensa de clínica, praticamente ali 7 horas de clínica. Cada vez mais a gente vai percebendo a veracidade, né? A idoneidade, a pertinência de todo o discurso freudiano, de todo o arcabouço, né, teórico fomentado por Freud lá no final do século XIX e que hoje cientificamente está sendo provado, né, apesar do que a psicanálise não tem essa demanda de ser defendida nos tribunais da ciência, né? Não há como enquadrar a verdade subjetiva do sujeito inconsciente. Então, essas máximas a gente tem visto materialmente, né? Concretamente, explicitamente surgido, né? Dentro da minha escuta analítica, né? As sessões ontem foram assim bem intensas, né? A gente teve 6 pacientes, se não me falha a memória, 6 pacientes ontem à tarde. E a gente consegue ver a constituição dessa dinâmica entre a escuta analítica, a tarefa analítica, né? De analisar, obviamente, mas de nessa análise poder chegar ao núcleo, né? Desse inconsciente, né? É um percurso bem árduo, sabe? Por camadas que precisam ser vencidas, né? E nesse percurso de entrada, né, duro, complicado, sofrido, né? A escuta vai abrindo seus pontos de ruptura nas resistências, né? Esse é o principal trabalho da análise. Quebrar essas resistências, né? E até chegarmos nesse núcleo, né? Que é composto de muito afeto, né? Impedido de ser sentido, né? De afetos aprisionados, de dores, de falas represadas, a escuta vai atravessando, abrindo esses pontos de ruptura, nessas camadas, né? Tem até aquela metáfora da cebola, né? Eu já ouvi falar uma vez essa metáfora. Essas camadas, que nada mais são do que esses episódios traumáticos, né? Então, chegar ao núcleo, pessoal, chegar a essa verdade do indivíduo, né? Chegar a essa verdade negada pelo próprio sujeito. É constituído por aquilo que se nega, é o que se deseja, né? Então, esse núcleo é, sim, constituído desses afetos, né? A composição da verdade do sujeito, do inconsciente, está nesse núcleo, né? E, na medida em que a gente vai avançando, imagina esse percurso, né? Você entrando até nesse espaço e vencendo camadas após camadas, disso que nós falamos, você vai encontrando obstáculos, né, nessas existências, e um dos principais que a gente encontra em dado momento desse avançar, né, dessa escuta, é o campo da autoridade do outro, né? Essa fala do outro, de uma verdade roubada que puxa para si uma verdade que silenciou, que calou, que engoliu, que não expressou, né? Então esse campo da autoridade me parece que é um dos últimos guardiões, né? Desse núcleo, sabe? Aqueles filmes épicos, né? Que tem um guardião que a pessoa precisa chegar para, né, para encontrar o tesouro, né? Pois é, esse campo da autoridade me parece que é esse último guardião, né? Como é que eu diria? Ele é grande, ele é tenso e denso, né? Ele é pesado, ele é armado, articulado, sabe? Dentro desse sistema aquoso, né?
fluido demais, livre demais, com energia livre demais do inconsciente, né? É necessário voltarmos a esse discurso verdadeiro, né? Nos pormos a caminho desse centro da dor, da verdade do sintoma, dessa realidade emocional, né? Essa realidade que é fruto de toda aquela articulação inconsciente, né? Então, na medida em que uma análise flui, ela precisa estar a serviço desse percurso, né? De entrada, de mergulho no discurso do paciente. O discurso é o nosso paciente, né? E na medida em que esses fragmentos desse centro, desse local nodal, né? Nodal porque é um local de encontro de vários traumas, de vários afetos, né? O encontro de lembranças, de adoecimentos, de afeto reprimido, de lágrima. Na medida em que a gente chega, a gente vai percebendo isso, né? E a gente vê como a própria teoria ela avançou nesse sentido desse percurso, né? Porque a própria sequência, né, trabalhada dentro da clínica ao longo do tempo, ela vinha muito naquela batida desse trauma, dos recalques, né? E antes se estudavam e se buscava nessa escuta, esse nodo era somente o sintoma, e hoje não, né? O próprio avanço, a elaboração, a construção metapsicológica vem dizer que a análise das resistências, né, dessas camadas, né, compõe a construção dessa dor, né? Esse discurso não dito. O que a gente traz de lá, sabe, pessoal, nessa escuta e entrega ao paciente é exatamente esse fragmento de história, né, de percurso travado, quebrado, descontinuado, para que ele mesmo, né, decida se esse achado, sendo esse um achado, é o que o adoece, né, o paciente que vai fazer essa elaboração, né? Então, na medida em que a gente devolve ao paciente essa palavra, o que vem são palavras, devolver expressões, na medida em que essa palavra é retomada a sua rédea, né, no sentido de restabelecer um outro parágrafo, uma outra história, um outro discurso sobre este primeiro discurso, né, a gente vai dando ao paciente exatamente essas rupturas nessa crosta densa do próprio discurso e liberando essa libido, liberando esse afeto, né? Então é um trabalho muito árduo, sabe, pessoal, de avanço, né? Rumo a esse centro, né, da verdade inconsciente, desse sujeito inconsciente. Então a escuta analítica ela tem que privilegiar esse entendimento, sabe? Identificar a fala infantil, a expressão infantilizada. Júlio, o que é o infantil? O infantil é aquilo que é primitivo, que é primeiro, que é inconsciente, que é ilógico, que é irracional, que se materializa no discurso através das representações da linguagem, né? Como o ato falho, o xiste, o próprio sonho na sua descrição manifesta, né, o lapso, aonde todas essas falas ganham um papel de capa, né, e que demandam essa leitura para além. Esse é o percurso, né, pular esse muro e ir para além dessa fala, e encontrar para além desse discurso aquilo que não foi dito e que lá tem o represado, né, tem a verdade do sujeito inconsciente. É uma jornada épica, né? Completamente insegura, né? Insegura, mas necessária.